Olá pessoal ligado no curso Cordas e Música. Me chamo Anderson Sabadini, sou instrutor de bateria aqui no site e agora vamos iniciar as aulas de percussão. Como vocês podem ver, estou cercado de instrumentos de percussão. Eu separei em dois estilos, os de condução e os de efeitos. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho os instrumentos de efeitos. São aqueles instrumentos que servem para dar uma ênfase a mais nas partes da música. Já do meu lado direito, eu tenho os instrumentos de condução. São os instrumentos que servem para conduzir uma música, conduzir um ritmo, né? Não quer dizer que eles só sirvam para conduzir. Eles podem mover e fazer efeitos com os de condução, como conduzir com os de efeitos. Isso vai muito do arranjo do percussionista, do que a música pedir. Lembrando sempre que a percussão é um detalhe fundamental. Ela não pode ser exagerada e nem muito pouquinho. Ela tem que ser na medida certa. Percussão é sentimento, pessoal. Vamos trabalhar muito com isso. Então, pessoal, para dar um pouco mais de conteúdo e você entender o som desses instrumentos, eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para que você possa saber o que vamos estudar nas aulas seguintes, ok? Vou começar pelos instrumentos de condução. Eu tenho aqui uma moringa de origem marroquina, literalmente uma moringa de água, feita de barro, com umas extremidades que dá um som bem grave, bem interessante, olha. E assim eu consigo fazer efeitos ou consigo conduzir. Essa é a moringa muito usada e muito legal na nossa música popular. Aqui eu tenho literalmente 2 gomos de bambu cortados, que é um instrumento de origem indígena, que carinhosamente chamamos de xilofone. É um xilofone indígena. Então, tem esse som peculiar extraído da nossa natureza, né? Um pedaço de bambu cortado. Esse instrumento aqui chama-se tumbadoras, né? A base dela é feita por 2 partes, a conga e a tumba, ok? Servem também para condução de vários ritmos, como também para efeitos. É importante que sempre que a gente tocar algum instrumento de percussão de pele, como a tumbadora, que usa as mãos, não usarmos anel, porque ele amassa e aí seu dedo fica literalmente roxo. Então é legal, tira os anéis, tira as alianças, porque o anel amassa e ele amassando pode prender seu sangue e aí te trazer algum tipo de fratura no dedo, né? Então tire as alianças, os anéis, né? Para a gente poder executar os golpes, tá? Mais para frente eu vou explicar cada um dos golpes, né? Mas só para dar um apanhado desse som. Essa é a tumbadora. Aqui eu tenho uma alfaia. Essa alfaia é de origem pernambucana, né? Tocada muito em maracatus. E é um instrumento leve, porém grande, mas leve, porque ele é usado muito por mulheres lá. E é um instrumento muito legal, que tem um som bem grave, né? Mais tarde, em nossas futuras aulas, eu vou explicar as células rítmicas que usaremos para tocar esse instrumento, em diversos ritmos pernambucanos, como o maracatu, o coco, entre muitos outros. Muita gente conhece o agogô, que são 2 campanas, uma menorzinha e outra maior. Existe de 4, de 5, de vários tamanhos, né? Como condução ou como efeito.
agogô. Já ouvimos muito falar do forró pé de serra. Pé de serra é um nome carinhoso que se dá a um trio de instrumentista, no qual esse instrumento é que é o triângulo. Esse aqui é um triângulo bem pequenininho. Esse instrumento junto com a zabumba e junto com a sanfona. Esse é o trio pé de serra. Onde tiver essa formação é o pé de serra. E, com certeza, vários toques. Tenho aqui em minhas mãos os cachixis. Existem de várias formas. É uma espécie de chocalho, ok? Eles podem conduzir um ritmo, como fazer um efeito, um suspense, até mesmo a sucuri. E também usado muito com o berimbau. E aí podemos usar junto com a baquetinha o cachixi, dando um... Como eu falei, né, a percussão é muito peculiar, a execução do percussionista. O que ele quer montar para aquela música, o arranjo que ele quer fazer para determinada introdução ou refrão de alguma outra música, né? Então ele vai tocar, às vezes, o berimbau sozinho, berimbau com cachixi. Isso é muito à vontade. Agora o nosso famoso tamborim, que ele veio substituindo a frigideira, porque antigamente não existia o tamborim. As escolas de samba saíam ao desfile com as frigideiras. E aí, infelizmente, os nossos percussionistas afiavam o cabo e assaltavam os turistas. Por isso foi proibido a frigideira e aí criou-se o tamborim, que dá o mesmo efeito. Aqui eu tenho um dos instrumentos mais completos no meu ponto de vista, por possuir o som grave, um som mais agudo e um som médio, né? É um instrumento brasileiro, porém de origem árabe, né? O pandeiro é árabe. Quem fala que o pandeiro nasceu no Rio de Janeiro, pro samba, não é isso, gente. O pandeiro é um instrumento árabe, porém veio para cá e aqui a gente transformou ele como símbolo do Brasil, né? Fala em Brasil, já pensam em pandeiro. Então é um pandeiro que tem som grave, agudo e mais médio, podendo conduzir um ritmo, como usar também de efeito. O nosso famoso chocalho, ou ganzá, né? Geralmente numa roda de samba, quando tem uma pessoa que não está fazendo nada, ou geralmente não conhece um pouco do ritmo, as pessoas falam, ah, vai lá, bota ele no chocalho. É um grande erro isso, porque isso aqui é um instrumento muito difícil de se tocar e que tem que ter mais ritmos do que qualquer um outro instrumento para tocar, né? Então é só a gente poder desenvolver esse ritmo através de aulas, de didáticas, ok? Aqui eu tenho o guiro, ou reco-reco, né? Tenho dois modelos diferentes aqui, ó. Esse aqui de cabaça. E tem um feito de bambu. E existe ainda o de escola de samba, que eu não tenho aqui, que são as molas que as pessoas usam da mesma maneira que eu estou usando esse daqui, ok? A meia-lua, ou a panderola, né?
E para finalizar esse lado da condução, eu tenho aqui um bongô feito de madeira, que ele facilita na hora da afinação. O bongô normal é o tamborzinho, como se fosse a tumbadora, com a pele, né? Esses agora são feitos de madeira, já afinados. Que usa a mesma técnica ou a mesma lógica do carrom. O carrom, que é esse instrumento que eu estou sentado aqui. Que eu tenho aqui agudo e grave, né? Posso montar diversos tipos de ritmo. Eu preparei diversos exercícios para poder mostrar esse instrumento chamado carrom, ok? Eu vou apresentar agora os instrumentos que eu considero de efeitos, né? Por exemplo, um pau de chuva. Agora eu tenho aqui uma curiosidade que eu chamo de vento. Não tem um nome específico, mas nada mais é do que um PVC com uma mola que dá um efeito muito legal. Quando a gente escuta esse som em um filme, em uma peça de teatro, imagina como o cara fez aquele som, né? Através desses instrumentos de percussão. Eu tenho aqui uma lâmina que é conhecida como flexofone. São instrumentos de efeito, né? Um jogo de sino. E esse tambor aqui, que é conhecido como um tambor de língua ou tambor de lâminas, que na verdade são umas lâminas cortadas, tá vendo? Onde dá um som meio parecido com o xilofone, que também serve para conduzir. E nesse modelo ainda eu tenho, nas laterais, quase que um bongô, né? Esse instrumento foi feito por um grande percussionista e luthier. Eu conheci ele em Petrópolis, chamado Gastão Júnior, tá? O carrilhão, muita gente conhece. É bem interessante que esses instrumentos de som mais estridente também existem na nossa teoria musical como ler, né? Então eu posso fazer com que esse som dure um tempo, meio tempo, enfim, de acordo com o que a partitura pedir. Então, dentre muitos outros instrumentos de efeito, volto aqui com vários cachixis nessa mão, e nessa outra mão aqui uma cascata de casca de castanha, que faz um som bem legal. Teste dos aplausos, né? Junto com o cachixi, ó. Ao avançar de nossas aulas, eu vou mostrar como isso funciona dentro da música. Aqui eu tenho os blocos sonoros, que eles imitam o som do woodblock, é um bloco de madeira, né? Podemos tocar com uma baquetinha.
Um mais gravinho, um mais agudo. Um som de suspense. Muito usado para sonoplastia de teatro, né? E é lógico, pessoal, que existe mais 1000 outros instrumentos, tanto de condução quanto de efeito, né? É legal até citar com muito carinho uma composição do Ginga com o Aldir Blanc, que fizeram em homenagem ao Hermeto Pascoal, que é um grande percussionista, acredito que todos vocês conhecem, chamado Chá de Panela, que tem uma parte que diz até pinico dá bom som, se a criação for mais ou se o músico for bom. E na próxima aula, vou explicar os detalhes e os golpes do pandeiro. Depois, automaticamente, um após o outro. Pandeiro, tamborim, todos eles vão ter uma aula específica ensinando as técnicas e como eles se comportam dentro da nossa música. Se você tem vontade de tocar pandeiro e ainda não possui, corre lá na loja, dá tempo de comprar, ok? Um abraço!